Glória a Deus por esse domingo, 11 de março de 2024. Eu creio que nesta manhã essa palavra penetre no seu coração, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e transforme a sua vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra que entra e divide alma e espírito. De 12:2 de Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mente tem que estar transformada para receber vinho novo. O vinho novo é a palavra da graça, do Evangelho. O Evangelho do Cristo ressuscitado. Aquele que ressuscitou após a morte para dar vida para a igreja. E lá, as igrejas hoje, muitas delas, estão sem vida, porque a igreja não é um templo que os homens fizeram com as mãos. Igreja hoje somos nós, uma igreja gloriosa, formosa, sem rugas, sem mancha e sem defeito no Espírito. Então Deus nos fez em Espírito e verdade, para hoje nós amarmos Ele, e somente Ele, em Espírito e verdade. Isso Ele falou para a mulher samaritana antes da cruz. Depois da cruz, você tem que entender que Ele procura aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. João, capítulo 4, 3. Então aqui a palavra é que muda uma vida. Eu creio que você vai entender e será mudado, como já eu fui antes, a ouvir há 20 anos atrás. Eu creio que você receba nesta manhã essa palavra poderosa do Cristo. Aquele que eu citou já deu vida à igreja. Amém e graças a Deus. Então, meu amado, olha só que maravilha de revelação. Quando você entende a palavra da graça, eu costumo aqui dizer, quando você vai de encontro à lei de Moisés, você tem que entender que quando Paulo escreve 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele combatiu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. É o que nós temos que fazer, combater o bom combate contra a lei de Moisés, contra a gritaria, contra o culto de feitiçaria, contra as orações longas. Por quê? Tudo isso aí Jesus já interpelava antes da cruz, 15:7 de Mateus, você vai entender que é ali, hipócrita, me adoram em vão. Por quê? Fazem muito esforço, para entender a palavra da lei de Moisés, e não entenderam e não passaram para a graça. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles estão longe de mim. Por quê? Me adoram, mas não me adoram em espírito e verdade, me adoram segundo a carne, porque grita, faz muita confusão, muita oração, muita coisa que Deus não disse que fizesse, e eles hoje fazem, porque com a carne eles querem adorar a Deus, mas não. A adoração é no espírito, porque diz Romanos, capítulo 8, 25, 26, que não sabemos orar como convém, porque quem ora, a oração aqui, quem faz em mim é o Espírito Santo e faz em você. Então aqui Lucas 23, 39, vamos entender aqui o reino de Deus, que já chegou para nós hoje, já estamos dentro dele. O reino de Deus não é bebida, não é comida, mas é paz de espírito e no coração o Espírito Santo, como fala Romanos 14, versículo 17. Então aqui, os dois ladrões, 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Blasfemava contra o outro, um contra o outro. Porque um aqui é a graça, o outro aqui é a lei. Por quê? O que interpelava o outro é a boa semente. Aquele que dizia, salva-te a ti mesmo, você não é o Cristo, esse era a carne, esse desceu o pó, esse virou o pó, porque a carne desce o pó e o Espírito vem para Deus. Esse ladrão que defendeu Jesus, ele voltou ao paraíso, porque Deus é aqui. Hoje quem rouba, quem mata, quem vive nessa bagunça aí de religião e de política, essas pessoas não vivem o reino de Deus. Por quê? Eles estão atrás de dinheiro, de luxúria, como diz lá em Marcos, capítulo 4, 19, versículo 20. Aqueles que buscam a luxúria, eles acabam sendo envolvidos com esse mundo que está aí. Mas aquele que tem um coração bom, 4:20 de Marcos, aí o coração dele tem uma terra boa, onde cresce a 30, a 60 e a 100 por 1. Então aqui está dizendo, que esse malfeitor crucificado blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então ele mandava que salvasse, o Cristo que estava morrendo, passando pela cruz, e salvasse a ele e o outro. Só que no 40 respondeu-lhe, porém, o outro, a boa semente,
repreendeu-os, dizendo: não, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, porque ele teria que passar pela cruz sem nenhum pecado, para tirar o pecado dos judeus, que é a transgressão da lei e o juízo para os judeus, e ali o pecado seria abolido, como ele foi abolido. Hoje que nós cometemos aqui é obra da carne. Você erra o alvo. Se você não comete um ato errado, comete outro, porque está no corpo de carne ainda. Mas só que nós somos um espírito aqui, esse corpo de carne, passemos uma igreja gloriosa e formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito. 42. E acrescentou Jesus falando, ele falando com Jesus, né? Ele falou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Deus é aqui, né? Dentro do nosso coração. Eu vou mostrar daqui a pouco quando viria o reino de Deus. Quando já veio. 43. Jesus lhe respondeu: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só que quando ele desceu da cruz, ele ficou lá 40 dias, 40 anos, já andando, né, no meio dele lá, para mostrar o para Tomé, 26 de João, pela segunda vinda dele, para aqueles que aguardaram para a salvação, que é Hebreus capítulo 9, 26 a 28. Então, ele está toda a dica ali na segunda vida dele. Então, aqui ele, a boa semente, ele levou para o paraíso, né? Que era o ladrão. Ele se arrependeu, porque antes da cruz tinha que haver o arrependimento. Depois da cruz, não. O arrependimento de pecado foi antes da cruz. Depois da cruz, você não tem pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, está debaixo da graça, que é Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. Porque quando a graça vem, quando o evangelho vem, você recebe o conhecimento, o entendimento que a lei não passaria da cruz. Só que quando você começa a pregar a lei de Moisés, você blasfema contra o Espírito Santo, você cospe na graça de Deus. Por quê? Você faz Santa Ceia, você faz jejum de Daniel, você vai buscar Deus no monte, você vai buscar muitas coisas nas igrejas que Deus não mandou que fizesse. Então aí existe a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Você tem que adorar só a Deus em espírito e em verdade, que é Mateus, capítulo 12, versículo 32, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Toda palavra contra o Filho do Homem seria perdoado. Mas só que quando o Espírito Santo vem, você não pode fazer nada de segundo a carne, porque a carne está morta. Romanos capítulo 6, versículo 10 e 11. Temos que servir com o Espírito a Deus, para morrer para o mundo secular e para o mundo religioso. Com esse corpo de carne aqui, que morreu na cruz com Jesus, para que entendêssemos hoje aqui o novo homem. 3,5 de João e 6, 3 e 4 de Romanos, onde ali o velho homem ficou na cruz, não fica na água do pastor. Quando ele fica na água, no rio, ele mentiu para a igreja, porque ele ali enganou você, que não entendeu a graça, você não leu. Então aqui, Lucas 17, 20, Deus já veio dentro de você. 17, 20 de Lucas, a vinda do reino de Deus, interrogado pelos fariseus, né? Muita oração, muita gritaria, muita feitiçaria. Quem comanda isso daí é um fariseu. Porque Paulo, para ser cristão, Paulo teve que se converter a Deus. Paulo era fariseu. Os hebreus contra a lei irrepreensível. Mas só que Paulo viveu debaixo da lei até o templo ser destruído. Quando o templo destruído, Paulo deixou a lei e começou a pregar a sua graça. Para você entender que Paulo rapou a cabeça, Paulo fez voto, porque ali Tiago induzia ele a fazer, como os pastores induzem hoje, que está debaixo da graça, a fazer campanha, ou de libertação, água após oração. Estas coisas não se faz debaixo da graça, isso é o fermento dos fariseus. Jesus já repreendia-os lá, fermento dos fariseus. Então aqui, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, porque não está ali, nem aqui nem lá, para estar dentro de vós. 21. Não dirás ele ou aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. Não tem o que fazer hoje, porque ele já fez por nós, tudo está pronto para que você hoje vivesse o reino de Deus dentro de você, sem campanha, sem coisa de libertação, sem Santa Ceia, porque é a Páscoa judaica. Como Jesus celebrou, ele celebrou a Páscoa. Lucas capítulo 2, versículo 14. Até que eu venha. Ele veio lá, depois da cruz, no primeiro século, consumou toda a obra e trouxe João, né? Lá em 21, 23 de João, ele falou para Pedro: se eu quero que João fique até que eu venha, até que eu destrua o templo, né? E ele escreva lá, as 7 guerras da asa. João não escreveu para nós, tá? Não foi João escolhido para pregar o gentio. Não foi Pedro, não foi Tiago, foi Paulo. Por isso que você vai ler
Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo separado para o gentio. 2,16 de Romanos, no dia que Deus julgar o segredo dos homens em Cristo Jesus sobre o meu evangelho. Então Paulo tinha um evangelho de Cristo para o coração dele. No dia que Deus julgar em Cristo Jesus o segredo dos homens, em conformidade com o meu evangelho. Então Paulo era apóstolo e mestre para pregar a graça, como hoje aqui eu estou pregando para você, e você não quer receber. Por quê? Acho que o diabo está vivo na tua vida, porque te perturba. Não, o que te perturba aqui é o opositor, é o corpo de carne. Quando você entende que ele foi na cruz e matou o teu corpo de carne, 6,3,4 de Romanos, que ficou lá, não tem pastor que dê jeito, nem que coloque seu nome no livro da vida, que já está lá. Isaías 49, do 1,17. Então ele colocou o nome lá, tá, todos os nomes estão lá. Até quem vai nascer hoje, né? Criancinha de dia, já está o nomezinho lá. Para quando ele crescer, tiver mais jovem, igual eu, aos 40 anos, meu nome já estava lá. Como é que eu vim aprender isso aqui hoje? Com 70 anos. Estou 30 anos aprendendo de Cristo, para que eu volte sendo uma criatura e passe para você uma palavra de sabedoria, de amor e de perdão no teu coração. Que você tenha um domingo maravilhoso e entenda a graça, porque o reino de Deus está dentro de você. Não é comida nem bebida, mas é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. Não tem anjo ensinando a igreja hoje, abençoado. Quem ensinou hoje é o Espírito Santo. Ele é o nosso guia, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai atrás de palavras que você não conhece. De repente você se entristece. Não deixe que ninguém engane você. Olhe para dentro do teu ser. Nesta manhã Cristo fala ao seu coração. Se você crê, hoje o milagre vai acontecer. Você tem hoje a mente de Cristo, tem os olhos iluminados pelo Senhor. Ele transportou, trouxe você das trevas para a luz. Saiba que o nome dele é Cristo Jesus, aquele que ressuscitou. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 4. Vamos servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para darmos fruto para Deus. Vamos combater o bom combate e pregar a graça, o evangelho de amor e perdão. E transformou a nossa mente, nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz, que é Colossenses 1,13. E selou você e eu com a expressão da promessa, ela está dentro de nós. Não tem o altar que o pastor fez lá com mãos humanas, para que você sirva Deus no altar lá. O altar dentro de você, onde é que tem o amor, tem o perdão, tem a paz de espírito no teu coração. Um grande abraço do teu irmão aqui, que te ama para sempre, em nome do Pai. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.